religião, língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, tempos livres, gastronomia, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Bem-vindos ao programa Identidade Cultural, com Manuel Carvalho e Wesley Martins. No Identidade Cultural desta semana, conselheira das políticas culturais do Estado do Rio de Janeiro, gestora financeira, produtora cultural e Ialaxé, Aretusa Dória. Bom dia, Aretusa. Bom dia. Aretusa, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu vou começar a entrevista perguntando a você o que é ser uma Ialaxé. Bom, primeiramente eu queria lhe agradecer por esse lindo convite, né? Para mim é uma honra e uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Ialaxé é um cargo que se dá na religião de matriz africana. É a pessoa abaixo da Ialorixá ou do Babalorixá, né? Ialaxé, a tradução significa mãe do axé. É uma pessoa que é preparada ao longo de muitos anos, né? Dentro do território terreiro, né? Para futuramente ter a possibilidade de vir herdar e tocar essa casa e aí ela se tornar a futura Ialorixá do terreiro. E você faz parte de um terreiro, né? Sim, eu sou Ialaxé do Ebé Ileiá, Omidaí, Axé Balaió, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fui iniciada no candomblé aos 5 anos de idade, né, em 87, não façam cálculos. E pela minha mãe Deusuíta de Oxalá, né, que vem a ser irmã de santo da minha mãe carnal, que sou filha da mãe Márcia de Oxum. Ambas são iniciadas no terreiro do Cantuá, Salvador, Bahia, pela lendária, saudosa mãe menininha do Cantuá, da nação Queto. Aretusa, você é conselheira de políticas culturais do Estado do Rio de Janeiro. E eu soube, fizeram fofoca, que você vem candidata a deputada estadual. Como que você vai levar a sua experiência de conselheira para a deputada, caso você seja eleita? Eu estou conselheira de políticas culturais do Estado do Rio de Janeiro, ainda estou, né? Ainda estou em tempo de estar. Vai chegar um determinado período que sou obrigada a me afastar, não sair, mas me afastar, porque estou também pré-candidata a deputada estadual. O meu foco é a cultura, em especial toda e qualquer herança ancestral preta do Brasil. Sou uma mulher socialmente branca, mas sou afrodescendente. Toda a minha descendência é preta e indígena, né? E é tudo que eu respiro, né? Desde sempre eu herdo isso, esse legado da minha mãe. Eu não estou criando uma personagem neste momento, porque estou, na verdade isso é a minha própria essência, a minha história, né? O berço que eu nasci já mostra isso com muita tranquilidade, né? Que é tudo que eu aprendi, é defender toda e qualquer demanda, pauta ancestral. Um dos meus focos enquanto conselheira, quando concorri a me tornar conselheira estadual, era deixar de legado para toda a leste fluminense o CPF cultural, por entender que somente quando as secretarias de culturas municipais tiverem com CPF cultural, né, ativo, aí sim os fazedores de cultura ganham a sonhada independência social, o que é ser necessário para se ter um lugar, se promover política pública específica para os fazedores de cultura e para a cultura dos determinados municípios. E se a gente conseguir, a gente vai conseguir, porque isso é uma construção, uma parceria, um entendimento, não só de mim como conselheira, mas também dos secretários municipais, de entender essa importância, né? E aí vai uma dica também para todos que se tornaram conselheiro de cultura, não desistem. Batalhem pela construção, a efetivação do CPF cultural nos seus municípios, porque aí você vai ter o conselho, o plano municipal, que passa a ser a regra, né, desse lugar, e você tem o fundo. E com esse fundo, né, e a gente eleita, uma vez eleita, a gente consegue
direcionar emendas parlamentares, por exemplo, para os fundos. E aí, através dessa emenda parlamentar, quando ela chega no Fundo de Cultura, as secretarias vai ter recurso suficiente para transformar aquilo em política pública para os fazedores de cultura e os artistas do município. A cultura, para mim, ela é para além de uma apresentação. A cultura salva vidas, a cultura educa. Uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem história. Aretusa, recentemente, Maricá deu posse aos seus conselheiros, inclusive o nosso produtor Wesley faz parte desse conselho. Você, como conselheira, vê isso de que maneira para a sociedade, para o povo? A importância desse conselho tomando posse em Maricá. Uma vez formado esse conselho, efetivado, legitimado esse conselho, a importância desse conselho lutar, construir junto, com parceria com as secretarias de cultura, para construir o plano, né, municipal de cultura e, tão logo, o fundo. Porque é somente com esse CPF cultural que os municípios são capazes de promover políticas culturais, né, segmentadas, porque você tem a opção das câmaras setoriais, comissões temáticas, como é chamado no estado, né, de rastrear e entender como que é o desenvolvimento cultural daquele município. Porque uma coisa que eu sempre trago para o estado e alerto, numa construção com a nossa querida secretária de Cultura, Daniele Barros, que ela é muito parceira da cultura, uma mulher que abraça e que entende a importância dessa cultura, é que o Brasil ele é construído de camadas culturais. Nós temos camadas sociais e camadas culturais, né? E quando você entende isso, então de repente em Maricá, quando você promove um edital público, por exemplo, segmentado, você consegue rastrear através de dados e perceber o seguinte: quais são as culturas fortes que tem nesse determinado município? E aí você consegue desenvolver melhor e trabalhar melhor naquilo que é mais forte daquele determinado município. Então tudo isso só se é capaz se tiver um CPF cultural efetivo, né, formalizado devidamente nos municípios. Então é o que eu posso esperar de melhor e desejar de melhor quanto conselheiro estadual, que todos os conselheiros lutem por isso, batalhem por isso, não desistam, porque essa é a autonomia que os artistas buscam dentro dos seus municípios. Aretusa, Maricá demorou muito tempo, né, 12 até anos. posse esse conselho, 12 anos. No Rio de Janeiro, existem outros municípios que também demoraram ou que não têm ainda um conselho de cultura? Infelizmente, sim. Há uma falha, né, nessa construção, principalmente porque nós sabemos que é uma falha também política, que esses lugares de ocupação de secretarias, muitas vezes ela é manuseada, ela é administrada por pessoas que não têm nenhum tipo de vivência com aquela pauta. Então, quando você pega, exemplo, um educador e bota ele à frente de uma secretaria de cultura, dá um exemplo, um cara da saúde, né? Porque o educador nem tanto, porque o educador ele é mais coisa. Mas um cara da saúde e bota para gestar uma secretaria de cultura, ele vai ter muitas dificuldades de entender a grandeza daquilo ali. E aí você começa as falhas de como você reproduz isso para a ponta. Porque se você não tem a vivência, eu sempre digo, não basta ser branca, mulher, candomblessista, preto ou LGBTQI+. Você tem que ter pertencimento, não é mesmo? Então, uma pessoa que trabalha, é muito importante se respeitar a vivência. Então, como você tem uma boa gestão? Quando você entende isso e você busca parceiros para gestar aqueles espaços que são hábitos, que têm essa vivência naquele determinada pauta, entendeu? Aretusa, eu sei que o tempo é pequeno, mas eu estou doido para fazer uma última pergunta. Eu vou fazer. Não briga comigo. Qual é a importância fundamental para o artista de qualquer município que se tenha esse conselho de cultura? O artista, quando ele pensa na sustentabilidade da arte dele, né? Porque a gente sabe, como eu disse, a questão da camada. Existe uma diferença entre o fazedor de cultura e a empresa de cultura. A empresa, ela só reproduz a cultura se ela tiver fomento. Senão ela fica ali parada, porque ela depende 100% daquilo. Quem são os fazedores de cultura? São os artesãos, são os povos tradicionais e comunidades tradicionais, que aí eu estou falando de terreiros, eu estou falando de quilombos, eu estou falando de indígena. Esse povo, a vivência dele, o cotidiano dele já é uma própria memória cultural.
Então, com recurso ou sem recurso, ele vai reproduzir aquilo. O recurso, ele facilita a existência dessas manifestações culturais. Então, por isso que quando você pensa, por exemplo, em construir um edital específico para os povos e comunidades, como recente foi lançado no Estado, tem que ser premiação. Porque essas pessoas, ela tem que ser premiada por aquilo que ela já produz. Entende? O Estado precisa reconhecer e identificar o seguinte: eles não precisam de recurso para falar a língua que eles falam, para ter as indumentárias deles, para ter as vivências, práticas, as danças, os ritmos. Aquilo ali é uma herança ancestral, cultural deles, né? Então, o recurso ele vem para ajudar a manutenção, a preservação e a continuidade dessas memórias. Arituza, muito obrigado. E o Identidade Cultural fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigada.